dólar a R$6. O que tem por trás disso? Senhores, hoje no dia 28 de novembro, numa quinta-feira, o dólar bate R$6. Nós vamos comentar aqui o que tem por trás disso. E por que nós vamos comentar sobre isso? Esse assunto ele pode ser óbvio para algumas pessoas, mas 90% das pessoas que estão assistindo esse vídeo não fazem ideia do porquê que o dólar chega a R$6. É claro que tem um motivo bem claro, mas tem outros também e é necessário que a gente comente sobre isso. Você está acostumado a vir aqui todo santo dia no meu canal e ter uma reflexão diária. Alguns de vocês me têm como um mentor, não sei se isso é bom ou não para ti, mas alguns me têm como um mentor, então por que eu não conversar sobre esses assuntos contigo também, te informando de atualidades? Porque eu sei como funciona o processo. Nós temos que ser pessoas muito bem informadas de tudo. Mas eu sei que tu não tem tempo e tu não tem nem energia de buscar conhecimentos que para ti são chatos. Mas tu tem uma certa afinidade comigo, então deixa que eu trago essas informações para ti, que são informações que também eu estou buscando para estar por dentro de tudo o que acontece. Seja bem-vindo, então, a mais uma conversa. Falo de Goiânia, da sacada do prédio ao qual eu estou hospedado. Aqui de fundo temos o setor Bueno, bairro de Goiânia. Ao meu fundo, crianças gritando, carros passando e nuvens de chuva. Deixe um Ei Copini, tô aqui. Estou com uma newsletter bem interessante que eu assino aqui para ter acesso a essas informações. Repito, que para muitos de vocês pode ser algo um pouco óbvio, mas para outros uma informação útil. Haddad anuncia o, entre aspas, pacote fiscal e o dólar bate nível recorde. O que é o pacote fiscal? Vamos analisar aqui o que é o pacote fiscal. Estou lendo, tá? Isso não são coisas da minha própria cabeça, mas eu vou lendo e vou traduzindo numa linguagem das minhas próprias palavras. Tá, mas quais são as propostas dentro desse pacote fiscal, para nós entender o que ele é de fato e por que ele fez com que o dólar batesse um recorde? Isso significa que o nosso dinheiro é como se pegasse uma cédula e rasgasse ela no meio, basicamente, rasgasse ela em 6 partes. Número 1. Limitação do crescimento do salário mínimo. O ajuste anual do salário mínimo fica limitado a ser no máximo de 2,5% ao ano acima da inflação. Ou seja, uma limitação do crescimento do salário mínimo. Vamos fazer um parênteses aqui. Por que existem todas essas coisas? Por que um partido ele taxa tanto tudo e de tudo que é jeito? Porque existe uma necessidade muito grande de arrecadação fiscal. O brasileiro, ele sabe que ele vive num país porco, nojento, e ele sabe que meio que precisa sonegar. Ignore as crianças gritando, deixe elas se divertirem e tenta não se incomodar com esse áudio. Ele sabe que ele precisa sonegar daqui e dali, ele sabe que um brasileiro que tem uma empresa há 10 anos, que paga todo o imposto certinho, não sobrevive simples assim. Então o brasileiro como um todo, ele sonega. Fica a teu critério julgar se isso é certo ou errado. Eu vou dizer para tu comentar aqui nos comentários, no campo de comentários, se tu acha isso certo ou errado. É você quem está falando, eu quero saber a sua opinião. O governo sabe disso. O governo sabe que o brasileiro sonega. Portanto, ele acha maneiras de duplicar o imposto. Então, um produto aqui, um iPhone, ele tem vários impostos dentro dele, porque justamente para tentar contornar essa situação de que o brasileiro ele sonega. Mas calma, não me xinga nos comentários. Eu não estou falando que o brasileiro está errado. Porque, de fato, ele sonega porque é um país que fica fazendo o possível para fazer a arrecadação. E é para uma má administração que precisa de tanta arrecadação. Ou seja, venda aprovada, muito bom. Ou seja, mais uma, legal. Ou seja, é um ciclo sem fim. Um ciclo onde o rombo ele vai ser cada vez maior. E aqui nós temos um pedaço do rombo que chama-se aqui o pacote fiscal. Já li o item número 1, já fiz o meu parênteses, vamos para o item número 2. Combate aos super salários. Medidas para garantir que nenhum servidor público ganhe além do previsto do teto, cerca de R$44 mil hoje, que a gente sabe que isso aqui também já não é um super salário. Não se faz muita coisa com super salário. Quando a gente diz super salário, parece que é uma vida de rico. Com R$44, uma família não consegue ter uma vida
de alto nível. Não consegue. Pode dizer o que tu quiser aqui. Copini, tu tá sendo superficial, elitista, materialista. Não consegue. Número 3, aposentadoria dos militares. Determinar uma idade mínima para a reserva e limite de transferência de pensão para tornar a previdência militar sustentável. Ou seja, pelo ponto de vista deles, está sendo gasto muito dinheiro aí. Número 4, restrição ao abono salarial. A faixa do benefício do abono salarial vai reduzir gradualmente pela inflação, até passar a contemplar somente quem recebe 1,5 salário mínimo, e não mais 2 salários mínimos. Número 5, limitação de emendas parlamentares. Crescimento de emendas limitado a 2,5% acima da inflação. Além disso, 50% das emendas de comissões terão que ser voltadas para a saúde pública. E número 6, o mais complicado aqui, que é o que eu acho que todos nós aqui, eu e tu, que nos pega, que a gente presta mais atenção, é taxação aos ricos. Quem recebe mais de 50 mil por mês vai passar a ser taxado, mesmo recebendo por dividendos, que hoje dá isenção de tributação. Ou seja, se você compra ações e recebe dividendos das empresas que você comprou as suas ações, tinha isenção de tributação. Hoje, não mais. Continuando, apesar de não ser oficial, já está se falando em uma alíquota de 10%. Uma alíquota de 10%, ou seja, você trabalha para dar esses 10% do que você ganhou ao nosso papai Brasil. Eu estava comentando sobre isso com a minha mulher no meu almoço hoje, né? Até foi daí que veio a ideia de fazer esse vídeo, porque eu não costumo falar sobre política, sobre dinheiro, sobre esse tipo de assunto, mas eu tô testando ver se vocês gostam, se vocês acham isso útil, né? Por ser eu falando e não um especialista em finanças falando. E aí nós estávamos conversando sobre, né? Nós trabalhamos muito nos últimos 10 anos e construímos um patrimônio. Não é um patrimônio muito grande, mas nós construímos um patrimônio ao qual nós temos muito zelo por esse patrimônio. E nós estávamos falando sobre proteger o nosso patrimônio. Esse era o assunto do nosso almoço hoje pela manhã, aqui no shopping de Goiânia. E cara, ô cachorro desgraçado. Desculpa. Aí ela falou a seguinte frase: nós temos que fazer alguma coisa para proteger o nosso patrimônio do Brasil. Aí eu ouvi ela falando essa frase e pensei comigo o seguinte: mas essa frase não faz nem sentido. Proteger o seu patrimônio / dinheiro do Brasil. Tem sentido essa frase? Quando tu ouve essa frase, tu consegue ter uma noção de quão ruim as coisas estão. Você precisa proteger o patrimônio que você fez, que você construiu e conquistou do seu próprio país, algo que você deveria honrar, que você deveria lutar por, né, que você deveria se orgulhar de ser. Mas não, você precisa se defender do seu estado, defender do Brasil. Cara, assim, eu não tenho nem muito o que dizer. Eu só queria trazer essa frase para reflexão. Mas voltando ao assunto do vídeo, quando tu, que é talvez mais jovem, e se pergunta, tá, mas o que levou ao dólar bater R$6, né? Uma série de consecutivos erros, mas, em especial, esta questão aqui de um pacote fiscal tentando tributar absolutamente tudo que existe no Brasil. Foi isso que Haddad contou para o país todo ontem à noite, deixando o mercado de cabelo em pé. Pense que, ao aumentar a faixa de isenção, menos pessoas vão pagar imposto de renda. Logo, o governo vai arrecadar menos. Pegou o contraste? No mesmo dia, o governo anunciou um pacote de corte de gastos e uma medida de redução de receita. É como se você tivesse ido na nutricionista, montado uma dieta saudável e logo depois do alface, comesse um bolo. É mais ou menos essa comparação que o autor da newsletter fez. Eu achei muito prudente. Essa é a grande polêmica em questão desse negócio todo. Enquanto o mercado esperava pacote de cortes, o governo pegou todo mundo de surpresa no meio da tarde, quando chegou a notícia de que um aumento na faixa de isenção do imposto de renda também seria anunciado.
Hoje, quem ganha no máximo R$ 2.824 por mês não dá para nada, não precisa pagar imposto de renda. Acontece que, durante toda a campanha, Lula prometeu que iria levar a isenção até R$ 5.000. Como um resultado a essas desconfianças da política fiscal, a moeda americana fechou o dia de ontem cotada no maior valor da história do nosso país, R$ 5,91. Isso ontem e hoje já então a $6. Bom, eu não sou do tipo que vai falar que foge do teu país, porque eu sei que não é tão simples. Não é tão fácil, falar é fácil, e se fosse fácil todo mundo faria isso, né? Não é tão simples, não é todo mundo que tem culhão para isso, mas busca renda em dólar, busca, mais uma venda caiu, e eu espero que essa seja em dólar, busca construir rendas que sejam em dólar e talvez até em euro. De onde vem isso? Vem do online. Para que você consiga isso, você precisa dominar a arte das vendas. Não, eu não vou te vender nada no final. Vai parecer aqui que eu fiz um vídeo informativo para no final falar assim, compre meu curso de aprender a ganhar dinheiro em dólar. Eu não vou fazer isso, embora você saiba que eu tenho. Você saiba que eu prego aqui que uma das maiores skills que você deve aprender, seja de maneira gratuita, seja em livros ou seja em treinamentos, é a skill da venda. Desculpa pelas notificações do meu celular. Esse aqui é um vídeo improvisado mesmo, é um vídeo que foi feito de última hora, a partir de uma newsletter que eu li e a partir de uma conversa que eu tive. Busque aprender a vender. O Brasil, apesar de toda a confusão, de todo tipo de loucura, ele é um país que é até bom para se viver quando se sabe ser emergente, quando se sabe vender. Para mim, é a única saída. Seria melhor se as pessoas não tivessem que passar por isso? Com certeza. Até as vendas seriam muito e muito melhores. Mas ele ainda continua sendo um país ok para pessoas que sabem vender e muito. No final das contas, isso aqui é muito triste e vai saber o que se tem aí pelo próximo ano até chegar o final desta etapa que o Brasil está passando. Onde será que eles querem chegar? O que eles querem tornar tudo isso? Talvez seja assim uma grande de uma comédia.